Boa tarde, meus alunos do oitavos ABCD, Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás, Colégio Eli da Silva Brás. Eu sou o professor João Carlos, todos já conhecem. Estamos aqui para fazer uma aula para tirar algumas dúvidas que a gente sabe que vocês tiveram ao longo desse período que estamos de quarentena, de isolamento social. Claro que eu gostaria de estar dando minha aula em sala de aula, usando o meu quadro, apagando ali aquele quadro, né, com aqueles panos ali que a gente tem aqueles problemas, mas isso não vem ao caso. Uma outra pergunta que devem estar me fazendo é assim: mas professor, cadê as lives? O senhor pediu para a gente fazer os nossos e-mails, mas até agora o senhor não nos chamou para assistir essa live. Vejamos o seguinte, meninos. A live, ela não ficou muito bem elaborada para fazer. O equipamento não aceitou muito ou o seu professor não acertou fazer a live. Mas estamos fazendo uma maneira para que tenhamos, no mínimo, uma live por semana. Em 2 horários, até para não tumultuar. Enquanto isso, nós vamos ter nas nossas videoaulas, pegando questões de atividades já enviadas e respondidas por vocês e por mim já corrigidas, e mostrando alguns graus de dificuldade que vocês tiveram. Eu não vou pegar daquele nosso período que nós estávamos em sala de aula, até porque não é necessário. Mas vamos trabalhar dentro desse período as 12 atividades que nós já fizemos ao longo desse período de isolamento social. Confesso a vocês que eu estou louco para voltar para a sala, para dar bronca, para escrever, para ficar olhando para a cara lá do 01, do 02, da aluna que está lá olhando lá para fora, dando bronca nela que está olhando lá para a quadra, né? Quem sabe que eu estou falando deve estar servindo de exemplo. Bom, mas o que interessa é a nossa aula. Essa aula que nós vamos estar fazendo, essas videoaulas, eu estou colocando no YouTube. E, claro, sendo comunicado ao GR8, porque o GR8 vai comunicando a vocês. Porém, a obrigação dos meus alunos estarem verificando a cada 2 dias, que é o tempo de eu estar produzindo, elaborando a videoaula, encaminhando para o YouTube para vocês. Grau de dificuldade algum. Tudo fácil, todo mundo aí sabe trabalhar o YouTube, vai ficar muito simples. Então vamos ver. Hoje é a nossa primeira aula e nós vamos trabalhar hoje a 4ª atividade. Período dessa 4ª atividade, de 11/5 a 16/5 de 2020. Data de hoje, 4/6 de 2020. Por sinal, hoje está vencendo tarefas minhas, né? Vamos trabalhar o quê? A questão número 1, que eu passei para vocês, que ela me dá uma situação de probabilidade. Lembre vocês, meus alunos, que muitas dessas questões nós também vimos um pouco lá atrás, porque são um conteúdo puxa o outro. Nesse caso aqui que eu estou falando, eu tenho a seguinte situação. Tenho vagas para contratar gerente, tesoureiro e secretário. Uma vaga para cada uma dessas funções. Aí me apareceu respectivamente 10 candidatos para gerente, 20 candidatos para tesoureiro, 30 candidatos para secretário. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar o quê? O princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. O próprio nome já está me dizendo, né? Nós vamos trabalhar o quê? Tipo a multiplicação. Princípio
multiplicativo. Então, olha só, peguei 10 candidatos para gerente, multipliquei por 20 candidatos para tesoureiro e multipliquei 30 que são os candidatos para secretário. Multiplicativo. Então, vamos lá. 10 vezes 20. Ah, não sei fazer essa conta, professor. No cantinho do quadro você vai lá, do caderno. 20 que multiplica 10, 200. Que multiplica 300. Desculpa, que multiplica 30. Então, 200 que multiplica 30, 6.000. Quantas possibilidades eu terei para preencher os meus respectivos cargos na empresa? 6.000 possibilidades. O que é isso? Você pega o candidato José com a candidata Josefina e a candidata Mariazinha. Isso, e vai mudando. A Mariazinha com a Joaquina e a Zeferina. E vai. Por isso que a gente vai ter 6.000 possibilidades, por causa da quantidade de candidatos que apareceram. Se eu tivesse a seguinte situação, vamos apagar aqui, 15, vou fazer diferente, tá bom? 40 candidatos para gerente, 50 candidatos para tesoureiro, 100 candidatos para secretário. Quais seriam as minhas possibilidades? Então pegamos aqui 40 que multiplica 50, 0, 0, 20. Que multiplica quanto? 100. 0, 0, 0, 0, 0, 2. 1, 2, 3. Quantas possibilidades eu teria para preencher os meus respectivos cargos? 200.000 possibilidades. Tá vendo como funciona a possibilidade? As probabilidades? Então, é assim que nós vamos trabalhando. Então, veremos aqui mais uma questão. A questão número 2. Questão número 2. Vamos apagar aqui para não dar questionamento. Apagando. Foi. Pergunta da questão: de quantas maneiras podemos escolher um capitão, um imediato e um timoneiro de bordo? Composta por 15 homens. Bom, essa aí já ficou mais complicadinho. Então vamos analisar. Isso é coisa de marinha, né, gente? Então ele fala que eu quero fazer o quê? Eu preciso escolher um capitão, um imediato e um timoneiro de bordo. E quantas pessoas compõem essa possibilidade minha? 15 pessoas. Ah, professor, mas a outra questão era mais fácil. Porque o senhor já relacionava capitão 20, tenente 50, major 30. Então lá eu coloquei isso. Nessa eu não coloquei. Nessa eu estou tendo 3 vagas com 15 pessoas. Certo? Então essa tem um detalhe diferente. Olha só. Quantos militares eu tenho? Eu não. Lá, 15. Então ele tem a vaga para timoneiro,
Tem a vaga para capitão e tem uma vaga para imediato. Professor, mas de novo, não tem os números. Tem, gente, tem. Aqui. 15 é o total. Então eu tenho 15 que multiplica. Já elegi um. 15 menos 1 é quanto? 14. Já escolhi o segundo. Se eu já escolhi o segundo, então o que eu vou fazer? 15 menos 2, 13. Ah, digamos que eu tivesse que escolher mais um. Seria 15 menos 3, daria quanto? 12. E assim por diante, até eu escolher todos aqueles cargos que eu tinha. No nosso caso, quem é então? É 15, que vai concorrer à vaga maior, que é do capitão. 14, que vai concorrer a imediato. E 13, ou seja, 15 pessoas inicialmente competiam a uma vaga de capitão. Escolhi o capitão. Sobrou quantas pessoas? 14. Das 14, eu escolhi o imediato. Logo, quantas pessoas eu tenho para escolher como timoneiro? 13. Só que eu não quero saber só isso, eu quero saber as possibilidades para essa situação. Pronto. Princípio multiplicativo. Então você vai pegar 15, vou colocar aqui no cantinho, né? 15 que multiplica 14. 4 vezes 5, 20. 4, 6. 5, 1, 0, 11, 2. Que multiplica quanto? 13. 0, 3, 6. 0, 1 e 2. 0, 3, 7 e 2. Logo, quantas possibilidades diferentes eu vou ter? 2.730 possibilidades diferentes. Ah, mas eu tenho mais uma vaga. Então seria o quê? 2.730 multiplicado por 12. Que aqui cairia para quanto? Para 12. Então ficaria 0, 6, 14, 5. 0, 3, 7 e 2. 0, 6, 7, 12 e 3. Quantas possibilidades eu teria se eu tivesse 4 vagas entre 15 pessoas? 32.760 possibilidades diferentes. Veja, eu não tenho essa quantidade de vagas. Eu só tenho 3 vagas inicialmente que eu fiz, que deu 2.730, ou 4 vagas em funções diferentes, que vai dar 32.760 possibilidades. Certo? É assim que vai funcionando o princípio multiplicativo. É desta maneira. Ok? Partimos para fazer a número 3. Na número 3, é também muito simples de ser feita. Eu tenho quase certeza que teve muita gente aí perdida. Vamos pegar a questão aqui. Fizemos uma parecida, viu, gente? Fernando planeja ir à praia. Aliás, nós fizemos uma dessa. De quantas maneiras distintas Fernando poderá se vestir? Ele tem o quê? Camiseta e uma bermuda. Ele possui 2 camisetas e 3 bermudas. De quantas maneiras diferentes ele pode o quê? Se vestir. Princípio multiplicativo. Também, essa era muito fácil de ser feita. Ele tem quantas camisetas? 2. Quantas bermudas ele tem? 3.
Logo, quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? 6. Vamos dizer que ele tivesse 2 tênis diferentes. Vou fazer 4 tênis diferentes. 2 camisetas, 3 bermudas e 4 tênis. Princípio multiplicativo, não esqueça. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 possibilidades distintas para ele se vestir. Na questão inicial são 6 possibilidades distintas, certo? Ô Guilherme, presta atenção aqui. Você entendeu? Poxa vida, presta atenção. Alguém tem dúvida? Turma, dúvida? Não? Então vamos seguir. Todo mundo copiou isso aí? Espero que sim. Olha como essa questão também era muito fácil. Apagando o quadro aqui, porque já está me incomodando, muito sujo. Ah, professor, você podia esmaltar esse quadro de novo, né? Quem sabe, se for demorar muito, ainda a gente parados aqui, a gente faz isso, né? Pergunta da questão. Um jogo possui 6 cartas verdes, 3 cartas vermelhas. Quantos agrupamentos de 2 cartas são possíveis combinar? Ah, meu Deus. Muito o quê? Fácil. É igual o outro que nós fizemos. Princípio multiplicativo. Então vamos nós. Quantas cartas ele tem verde? 6. Quantas cartas vermelhas ele tem? Quantas? 3. Pergunta. Quantos agrupamentos de 2 nós podemos fazer? Quantos? Não sei. Dizem que eu vou multiplicar 6 por 3. Que deve dar quanto? Ah, não entendi. Quanto? 18. 18 agrupamentos possíveis. Viu, gente, como não tem dificuldade? A gente vai só o quê? Assimilando as questões, né? Então, acho que está mais fácil. Alguém ficou com dúvida? Pode falar. Outra também muito fácil. A questão número 5. Princípio também do quê? Multiplicativo. Vou resumir a questão. A lanchonete oferece o quê? 4 tipos de sanduíche. Bacon, tudo simples e especial. 3 saladas diferentes. E o que mais? 2 tipos de bebida. Ora, pergunta, quantas maneiras a pessoa poderá fazer o seu pedido? Qual é a dúvida? Preciso reexplicar essa? Então, 4 tipos de sanduíche, 3 tipos de salada, 2 tipos de refrigerante. Ah, eu resolvi colocar 3 tipos de caldo. Caldo que eu falo é molho. Vou fazer 5, fica melhor. 5. Então, nós. 4 vezes 3. Quanto? 12. 12 vezes 2. 24. 24 vezes 5. Ah, professor, vou contar no dedo. Não, conta não, faz assim. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Quantas possibilidades eu teria nesse enunciado aqui? 120.
No enunciado anterior, eu teria a possibilidade de quantas? 24, que seria 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Acho que conseguiram entender, né? Vamos ver o que eu tenho na próxima. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas ela é muito boa de ser feita, viu? Gostei muito dessa questão. Vamos apagar o quadro de novo. E vocês estão fazendo arte por aí? Sabe que não pode sair, né, pessoal? Não deixem de fazer as atividades. Não deixem de entrar no fóruns. Lá é o canal para vocês me encontrarem. Quer falar comigo? Fala lá. Fala no Messenger. Fala no grupo aí de vocês, que eu estou agora no grupo de vocês. Mas quando acabar essa situação, eu vou sair. Aliás, eu nem fico olhando o que vocês ficam falando lá. Só aquilo que vocês falam em relação ao professor é que eu respondo. E, por favor, fale comigo no grupo. Nada de privado, tá bom? Faça esse pedido. E até às 18 horas, tá, gente? Não fica depois passando disso não, porque a gente tem um horário para trabalhar. Porque quer queira, quer não queira, se vocês não sabem, nós estamos trabalhando. Vocês estão estudando, nós estamos trabalhando. Claro que aqui eu estou trabalhando dentro da minha casa, aqui num quarto meu aqui. Vocês devem estar na sala, no quarto. E vão anotando as dúvidas que vocês têm. Sugestão, coloca lá no grupo. Professor, o senhor poderia resolver a questão, a atividade tal, na próxima videoaula. Isso também é uma boa ideia. Para nós fazermos o quê? Uma interação. Entendeu? Compartilhar melhor. Porque para mim é fácil chegar aqui e resolver todas as atividades. Mas eu quero também que vocês façam as suas sugestões. Então vamos nós aqui, vamos na questão. Quantos números de 3 algarismos? Nós fizemos uma também muito parecida e a maioria das pessoas erraram nas questões dessa atividade. Quantos números de 3 algarismos diferentes podemos formar empregando os caracteres? 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Pergunta de novo. Quantos números de 3 algarismos eu posso formar empregando os seguintes algarismos? Caracteres. 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Então vamos pensar. Números de 3 algarismos distintos que eu tenho, quais são eles? Nós vamos trabalhar a ordem deles. Então vamos ver aqui. Há 6 algarismos a ser utilizados. Por que eu tenho 6 algarismos a ser utilizados? O 1, o 3, o 5, o 8, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Então temos 6 algarismos para trabalhar. Então vamos fazer assim. Centenas simples. Nós temos quantas possibilidades? 6. Dezenas simples. Quantas possibilidades eu tenho? 7, professor. Aonde você tirou 7, rapaz? Aonde? Se eu tenho 6 algarismos, 6, quais são eles? 1, 3, 5, 6, 8 e 9. De onde você tirou 7? Então vamos voltar aqui. Centenas simples, 6.
Dezenas simples. Cinco possibilidades. E unidade simples. Quantas? Ah, duas? Não, rapaz. Uma? Não. Eu não tinha 6. Para centena eu tenho 6. Para as dezenas eu tenho quantas? 5. Logo, para a unidade eu vou ter quantas? 4. Ah, unidades simples. 4. Se é o processo multiplicativo, princípio multiplicativo, você vai fazer o quê? 6 que multiplica 5, que multiplica 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 possibilidades. O que vocês acharam? Ficou fácil? Ah, então tá bom. Vamos pegar uma outra aqui. Quer perguntar alguma coisa? Alguém aí quer fazer essa pergunta? Estamos aqui para ajudar. Deixa eu ver aqui uma outra atividade muito boa. Essa aqui também é muito boa. Vou ver se é mesmo, né? Oh, yes. Ah, rapaz, essas aqui é uma que veio da Seduce. Muito boa essas. Vamos ver aqui. O que ele pede na número 1? 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Ele fala assim para você, ó. Vamos ver se eu... Considere as equações a seguir. Vamos apagar o nosso quadro. Considere as equações a seguir. Eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. Temos x à terceira menos 5x mais 8 igual a 0. X mais 2 elevado ao quadrado igual a 0. X mais 5 que multiplica x menos 5 igual 5x ao quadrado menos 8x à terceira. Aqui é número 1, 2, 3 e 4. Qual é a pergunta básica dele? Assinale a alternativa que apresenta apenas, tão somente apenas, polinômios, equações polinomiais do segundo grau. Uai, professor, não entendi não, o senhor ainda não explicou essa matéria não, professor. O senhor já falou um bocado de equação, mas essa daí, não. Então vamos aqui. A equação do primeiro grau, ela é aquela que tem o termo ax mais b igual a 0. Porque isso aqui é uma equação do primeiro grau. Porque eu tenho o expoente aqui é 1. Então, isso é uma característica de uma equação do primeiro grau. Então, ó, ela é uma equação do primeiro grau, porque
O meu termo AX está elevado a 1. Vamos dizer que eu fizesse dessa maneira. 2x mais 6 igual a 0. Isso é uma equação do primeiro grau. Quais são as características? Eu tenho os dois termos, o AX e temos o termo B. Vamos resolver? 2x é igual. Está positivo, vem o quê? Negativo. X é igual menos 6 sobre 2. Logo, x é igual a menos 3. Isso é uma equação do primeiro grau. Uma outra característica da equação do primeiro grau, sabe qual é? Tem uma raiz só. Pode ser uma raiz exata, pode ser uma inexata, pode estar dentro do conjunto dos inteiros, não necessariamente. Eu não terei resposta. Pode ter uma resposta negativa, como posso ter uma resposta positiva. Não terei dentro dos racionais trabalhando raiz, certo? Então, característica. A equação do segundo grau. Qual é a característica da equação do segundo grau? A característica da equação do segundo grau é que ela tem a seguinte situação. AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0. Aqui eu só tinha quantos termos? 2. Aqui eu tenho quantos termos? 3. Aqui qual é o meu expoente? 1. Aqui qual é o meu expoente? 2. Ah, professor, mas aqui, ela daqui para cá é uma equação do primeiro grau. Não, 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 não. Aqui uma equação do segundo grau com essas características. Vamos dar um exemplo. 2x ao quadrado mais 4x mais 6 igual a 0. Característica. Coeficiente. Qual é o coeficiente que está aparecendo aqui? É 1. Qual é o coeficiente que aparece aqui? É 1. Qual é o coeficiente daqui? 2. E o daqui é 2. O daqui qual é o coeficiente? 4. Característica de uma equação do segundo grau. Expoente 2 e duas raízes. Agora eu não vou ensinar como resolve não, tá? Que aí demanda de uma fórmula para resolver. Aqui é uma equação do segundo grau ou do primeiro grau? Uai, professor. É, né? Que tá com esse doisinho aí? Não, é. Mas só que eu preciso provar que ela é uma equação do segundo grau. E como nós vamos fazer? Pelo aquele processo que vocês adoram. Um processo chamado chuveirinho. Tá? Então eu tenho o que aqui? X mais 2, que multiplica x mais 2. De onde saiu esse daqui? Ele não está elevado ao quadrado? Então significa dizer que eu vou multiplicar ele 2 vezes. Então aqui, 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes x, 2x. X vezes 2, 2x. Mais x vezes x, x ao quadrado. 4 mais 2 mais 2, 4x, mais x ao quadrado. Característica desse daqui? Expoente 2. Então, essa daqui, que é a número 3 e a número 1, são equações do segundo grau. Já essa daqui, que aqui é um 3, certo? Não é uma equação do segundo grau. Ela é uma equação do terceiro grau. É um polinômio do terceiro grau. Por quê? Se eu colocar numa ordem aqui, eu vou fazer só para vocês entenderem. Aqui eu fiz esse chuveirinho aqui, fiz esse daqui, não foi? Aqui eu vou fazer o chuveirinho. X vezes x, x ao quadrado.
x vezes 5, menos 5x. 5 vezes x, mais 5x. 5 vezes 5, 25. Mais com menos, menos. Vou passar os termos que estão aqui para o lado de lá com o sinal trocado. Menos 5x ao quadrado, mais 8x à terceira, que é igual a zero. Agora o que eu vou fazer? Colocar na ordem. Só que eu não vou colocar na ordem aqui. Qual é o expoente mais alto que eu tenho? Então vai ser 8x à terceira, mais x ao quadrado, menos 5x ao quadrado, menos 5x, mais 5x, mais 8x, menos 25, igual a zero. Antes que você me pergunte, mas já podia ter eliminado aqui? Sim, podia. Mas eu prefiro fazer o passo a passo. Então, 8x à terceira, mais 1, menos 5, menos 4x ao quadrado. Menos 5 mais 5, 0. Mais 8x, menos 25, igual a 0. É um polinômio do terceiro grau. Uma equação polinomial do terceiro grau. Por que ela é do terceiro grau? Porque o expoente é 3. Aqui eu vou resolver ela de uma outra maneira que nós vamos também trabalhar isso no futuro. Mas é assim que se resolve. Vamos ver se tem mais alguma aqui para mim fazer. Rapidinho. Essa aqui vai ficar para a aula de amanhã. Tá bom? Meus alunos, para vocês que ficam, espero que tenham gostado dessa nossa primeira apresentação, tá? Que vocês se adaptem a essa nova situação. Sei que tem falhas, mas a gente está buscando ajustar. Assistam a nossa aula, dá lá uma presença lá que tiveram lá e até amanhã. Fui. Boa tarde. Alguma dúvida ainda? Já ia saindo. Alguma dúvida? Não? De boa, tranquilo então. Tchau.